né? Os meninos que só assistem vão acabar perdendo o segundo grau. Esse livro do Machado de Assis, o Dom Casmurro, você observa como que eles eram apaixonados, né? Tem o problema, né, da vida dele aí, que ele não pode se casar com a Capitu, porque a mãe dele fez promessa para ele ir para o seminário, e aí ele tenta com o seu José Dias, né? Ô, gente, por que vocês acham que ele fala com o José Dias assim, é melhor estudar leis, ou seja, fazer direito, né? Melhor estudar leis, aí eu vou para a Europa, porque assim ele convenceu o José Dias de ajudá-lo, né? Pensou assim, eu convenci ele de me ajudar, porque o José Dias, o agregado, ele gosta muito de viajar. E se observa como que o tempo todo, o narrador, já velho, né? O narrador, ele fala, assim, ele dá uma alfinetada no agregado, no José Dias, tipo assim, ele é interesseiro. Eu não falo isso? Vocês observaram isso? Ele é meio interesseiro, ele faz as coisas assim, né? Ele gosta de ser elogiado. Então, isso é uma crítica que ele está fazendo a esse comportamento na sociedade, entendeu? E outra coisa, ele é um agregado, ou seja, não é pessoa da família. A gente brinca que agregado é quem casa com a família da gente, né? Os genros da minha mãe, as noras da minha mãe, os genros da minha irmã, né? Quer dizer, as noras da minha irmã, que minha irmã só tem menino, os genros e nós, assim, dos filhos, né? São os agregados, porque eles entram na família. Então, ele não gosta muito do agregado, não. Não gosta, não. Porque, tipo assim, né? O pai já faltou, já morreu. E ele, como sendo o menino da casa, ele que deveria ter voz ativa, apesar de que ele é um adolescente, né? E quem tem voz ativa na casa é o José Dias, é o agregado. Tudo a mãe dele pergunta o que, que o agregado acha. Tudo que vai acontecer, eles sempre tiram assim, sempre buscam nele um auxílio, né, para decidir. Uma decisão não é tomada sem passar pelo José Dias. Tanto que quando ele precisa de pedir alguém para poder tirar essa ideia da cabeça da mãe, ele pede o Zé Dias. Até porque foi o Zé Dias mesmo que lembrou a mulher da promessa, né? Vocês lembram, né? Que ele ficou bravo demais, né, com o Zé Dias, né? Foi ele que lembrou a mulher. Se você tá querendo mandar o Bentinho pro seminário, tá na hora, hein? Porque ele tá aí de conversinha pelos cantos com a Capitu. Aí o Bentinho ficou arrasado, ficou morto de raiva, né? Mas ele não pode falar muita coisa, né? Porque é o que eu falei, né? Ele é uma criança, né? Um adolescente, tem 15 anos, 16 aí, e, e a mãe dele não vai dar muito ouvido para ele, até porque ela precisa cumprir essa promessa dela, e vai mesmo mandar pro seminário, né? Já mandou, né? Vocês já chegaram nessa parte aqui. Para o segundo bimestre, tá, Lucas? O ponto da atividade avaliativa que nós vamos fazer sobre o livro Dom Casmurro é para o segundo bimestre, tá? Vocês só têm até semana que vem para terminar esse livro aí, hein? Tá bom? Nós vamos fazer atividade aqui na aula. Atividade na aula, tá? Vou pedir vocês para fazer atividade durante a aula. Eu achei bonito ele falando do quadro do casamento dos pais. Você viu como que ele faz uma intertextualidade bíblica? Como que ele erra o quadro de casamento. Mas essas casas antigas, você já observou que tem lá o homem e a mulher a se pintar? Parece uma pintura, né? O homem e a mulher mais novos, assim, é muito bonito. Sempre tem, verdade. Na casa da minha avó tinha, na casa do meu pai tinha, meu pai e minha mãe. Bastante bacana isso. E aí aquele quadro ali suscita lembranças na mente dele, né? Suscita lembranças no personagem. Apesar de que a narrativa é toda lembrança, né? Mas suscita lembrança de como os pais eram felizes. É muito bacana. É mesmo, ele falando do quadro do casamento dos pais é muito bacana. Aqui, mas o José Dias, ele não é uma pessoa mesmo apreciável, não. Eu também não fala, não, de que o pai dele morreu, não, sabe? Acho que não, né? Não fala, não. Eu já passei isso aí, mas não fala, não, de que o pai morreu, não. Só falou que o pai morreu. Assim, não entra em detalhes, não. Só falou que o pai morreu. E a mãe quis continuar morando lá na, na mesma cidade, né? Pertinho ali de onde o pai tinha sido enterrado, para continuar perto do pai, né? Bacana. Gente, então tá. Então vocês terminam de ler, tá? O livro, que semana que vem nós vamos fazer atividade aqui na aula, tá bom? E outra coisa, esse livro é de suma importância para vocês na vida, já falei, né? No ensino médio,
no Enem, tá? Porque o Machado de Assis é o cara. O Machado de Assis foi o fundador da Academia Brasileira de Letras, tá? E o primeiro patrono. É o Machadão, o bicho da goiaba. A gente estuda o Machado a vida inteira. O Machado de Assis é dos personagens mais famosos que a gente tem, assim, da literatura, tá? Grande nome da literatura. Personalidade, eu falei personagem, né? É personalidade, tá? Aqui. Então, a gente percebe aqui nessa obra do realismo, como eu falei, vou fazer agora o parâmetro aqui de realismo com a próxima obra que nós vamos ler, tá? A gente percebe que ele faz esse tipo de crítica, né, à sociedade. Ele critica também, às vezes, o comportamento de outras pessoas aí, como vocês já viram. E, no fim das contas, ele quer... Desculpa, gente. Saúde, Senhor. No fim das contas, ele quer nos convencer, né, dessa ideia dele. Vocês observam também que ele, se chegar na parte que ele tentou matar o filho dele envenenado, não estou dando spoiler não, tá? Só falar isso não é spoiler não. Ele tenta matar o menino envenenado. Então, assim, você observa a dureza de coração dele. E outra coisa, ele tem um sentimento, não sei se vocês perceberam isso durante a leitura, mas ele tem um sentimento, assim, de que ele queria que a mãe dele morresse, porque se a mãe dele morresse, ele ficaria livre daquela promessa de ir para o seminário. Então, assim, o ser humano vil, sabe? Ele é um pouco mau. Ele chega, né, a pensar que se a mãe dele morresse, ele não precisava cumprir aquela sentença dele de ir para o seminário, né? Bastante bacana isso aí, tá? E aí nós vamos ler, eu mandei a lista de livros ontem, vocês viram, né? Mandei a lista de livros ontem para vocês. O próximo livro do mês de maio aí é 5 Minutos, do José de Alencar. O José de Alencar, ele é do romantismo brasileiro. É uma corrente literária que aconteceu antes do realismo, sabe? É a corrente literária de idealização da mulher, idealização do amor, sabe? Tudo é muito belo, perfeito, a mulher é quase um ser angelical. E exaltação da natureza. A natureza figura, sim, como o primeiro plano no romantismo. Então, a gente vai ver essas características aí diferente daqui do Dom Casmurro, que nem fala, né? Nem fala em natureza. Como assim, Maria? Ah, fala que o sol nasceu lindo entre as folhagens, entre os ramos da videira, de não sei o quê. Tipo assim, sabe? E aí, aqui no realismo não tem isso. O romantismo tem, né? A natureza em primeiro plano, a natureza. Tanto que o Gonçalves Dias escreve assim, ó, minha terra tem palmeiras onde canta sabiá. Lembrou? As aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas vasas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amor. Então, ele está valorizando, sim, exacerbadamente, né, a valorização muito intensa da natureza brasileira, da pátria, de um modo geral, né? Porque o romantismo é a escola literária de exaltação da pátria, tá bom? O Brasil tinha se tornado independente politicamente, né? E aí os escritores, eles queriam também essa independência é, literária, né? Por isso que só tem escritores brasileiros no romantismo, né? A primeira escola que só tem escritores brasileiros e fala de coisas belas do Brasil. Existiam coisas ruins também, né? Porque quando Gonçalves Dias escreve esse poema lindo aí, da Canção do Exílio, não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte para lá, sem que ainda viste a palmeira onde canta o sabiá. Quando escreveu isso, ainda tinha escravidão no Brasil, né? 1836 que escreveu isso. Ele ainda tinha escravidão no Brasil. E o foco dele não é esse, né? Fala da escravidão. É de valorização do que é brasileiro. Entendido? Então é isso. Então vocês vão terminar de ler o livro, porque semana que vem nós vamos fazer uma atividade avaliativa durante a aula, ok? Fica atento, hein? Avisa os coleguinhas que estão faltando aí, porque quem faltar não vai poder me mandar depois. Ah, Maria, vou te mandar. Não, não é mandar. Gente, presta atenção. Vocês não vão me mandar nada, não. Nós vamos fazer atividade durante a aula, tá bom? É durante a aula. Ah, Maria, mas eu não fiz durante a aula. Eu chamei e não respondeu. Eu fiz durante a aula te mandar. Não pode ser assim, não. Não vai valer, não. Tá? Ok? Combinado? Galera, aqui, essa apostila aí que nós acabamos, apostila 1, que nós falamos de texto literário e não literário, tem aqui, ó, uma
tem o quadro, né, de texto literário e não literário na página 47, e na página 49, pediu para você fazer um parágrafo, aqui ó, na 49, pediu para você fazer um parágrafo explicitando, né, explicando e explicitando as principais diferenças entre um texto literário e um texto não literário. Na sexta, mais provavelmente, tá, Mariana? Porque eu vou deixar semana que vem ainda para vocês terminarem de ler. Se bem que vocês vão só estender nisso, né? Aí vocês não vão acabar de ler isso, né? Melhor a gente fazer isso na terça. Você ainda não. Na sexta-feira eu falo, tá? Aqui, vocês vão fazer um parágrafo aí explicando as diferenças entre texto literário e texto não literário, tá bom? Fazer o parágrafo aí e me mandar a foto hoje. Hoje, só hoje. É hoje. É hoje. Que página que tá, Maria? Tá na página 47, 49. Tá? Aqui, ó. E aí, o quadro com as diferenças e semelhanças estão aqui, quer dizer, só diferenças, né? O quadro está na 47 e o registrando da página 49, tá bom? Anotou aí? Anotou? Para mandar hoje? Vou colocar isso aqui no dever de casa, não, isso aqui é dever de aula. Vocês vão fazer me mandar. Escutou? Maria, pega lá, que página que é? Ó, tem um quadro na página 47, está mostrando as diferenças entre texto literário e não literário. E aí, na página 49, está pedindo para você fazer um parágrafo aqui, ó, explicando as principais diferenças entre texto literário e não literário. Pode fazer aqui mesmo, na apostila, tirar foto e me mandar. Tá bom? Caramba, a minha página 49 não tem isso, não. Hã? A sua página 49 não tem isso aqui, não? Registrando? Não. É na 48 que tá. Eu acho. 48? Ué, 48. Não, mas a requisição da página 48 é: elabora um parágrafo posicionando sobre a relevância do gênero textual conto para a sociedade. Gente, vocês estão com a apostila 2 já, gente! Ah, é apostila 1? Nossa, viajando. Desculpa. Mas viajei. É na apostila 1. Texto literário e não literário, nós estudamos na apostila 1, lembrou? Aí nós temos aí, ó, o quadro que explica as diferenças. Depois do açúcar lá, ó, o doce açúcar, do Ferreira Goulart. Leu? Observou? Observou? Achou agora, galera? Aí tem o catafeijão, escolha de feijão, o catafeijão do João Cabral de Melo Neto, e aí registrando, ok? Apostila 1, página 49, fazer o parágrafo e mandar para Maria. Vai lá, tá bom? Aqui, a nossa apostila 2, nós vamos trabalhar contos, né? Tá certo, valeu, Dudu. A nossa apostila 2, nós vamos trabalhar conto. O conto, muito bacana, caiu no gosto do povo agora, né? Assim, o ser humano sempre gostou de contar histórias, vocês já viram isso, né? Desde que o ser humano estava lá nas cavernas, os crudes, eles já contavam história. História de monstro, que não podia sair da caverna, né? Aquele pai que sempre gostava de prender a família na caverna. Então, sempre gostou de contar histórias. Só que esse modo de contar história foi se modificando de acordo com as transformações sociais, né? E aí, quando chega a era da informação, a gente, por exemplo, século XIX, desculpa, no século XIX, você vai me mandar só registrando, tá? Vai me mandar só isso aqui, ó. Só o parágrafo. Tá bom? É só o parágrafo que vocês vão mandar. Tá? Vocês vão fazer o parágrafo aqui, explicando as diferenças, e as diferenças estão aqui atrás no quadro. Não é para você copiar, não, tá? É pra você ir lá e ler e escrever o que você está entendendo. Copiar, não é para copiar, não. Aí você troca em miúdos, coloca com as suas palavras o que está escrito lá. Entendeu? Não manda qualquer coisa, não, como você tá também, não. Escreve qualquer trem, não. Aqui, no século XIX mesmo, comecinho do século XIX, predominava esses romances mais longos, né? Como a gente está lendo aqui, o Bentinho, né? É um romance mais longo. O outro que nós vamos ler também, 5 minutos, também é um romance
mais longo um pouquinho. É tão grande quanto esse do Bentinho, não, mas ele é grande. Então, predominava esse tipo de romances longos, com vários personagens, assim, com mais de um núcleo, né? Vários personagens, mais de um núcleo central, né? Para onde todos os outros núcleos convergem no fim da história, no desfecho. E aí, com o advento da modernidade, o homem com pressa para lá e para cá, o que o homem moderno gosta de ler é uma história pequena, né? Tipo assim, claro que a gente lê aqui todo tipo de história que a gente precisa, para o Enem, para o vestibular. Mas, por exemplo, hoje dificilmente a pessoa quer pegar um livro de 600 páginas para ler, né? A gente prefere ler contos. Lembra quando a gente trabalhou contos no ano passado, os contos de mistério? Lembra que em um mês a gente conheceu tanto conto, né? Tanta história. Venha ver o pôr do sol, o dedo da mulher que acha um dedo na praia, venha ver o pôr do sol da menina que fica presa lá na catacumba, a caçada daquele homem que entra dentro da tapeçaria, que descobre que ele é a caça. Qual que foi o outro? Jardim Selvagem, né? Da mulher que era muito bonita, mas era muito misteriosa, a Daniela. Então, assim, o conto, ele é mais rápido, né? Com 10 minutos ele é um conto, porque são poucos personagens, às vezes um personagem só, né? É uma narrativa mais concisa. Então, o homem moderno que anda muito sem tempo, ele pega e lê aquele conto rapidamente, né? Não fica preso ali naquele romance de 200 páginas, 180 páginas, que vai demorar talvez aí 2, 3 semanas para ler, não é? Então, por isso que eu falei que, assim, a modernidade, a diferença de estilo social, né, das pessoas, dos leitores, vão trazer essas adaptações para os tipos de conto que a gente vai trabalhar. Então, a gente gosta mais de ler um conto mais curtinho, né, que é uma coisa assim, mais rápida para a gente ler. E nessa apostila agora, nós vamos trabalhar o conto, né, esse conto aqui é bastante bacana, a gente se emociona lendo esse conto. Esse conto é muito bom. Então, nós vamos trabalhar o conto. Pode ser uma narrativa ficcional, ou também pode ser baseada em fatos, né? Pode ser, sim, uma coisa que tem uma verossimilhança muito intensa, né? Mas, nesse caso aqui, nós temos uma narrativa ficcional, e que é muito bacana, esse conto aqui da Doida, tá? É do Drummond, né, gente? É claro que é bom. É um conto pequenininho, você observa. Tem 4 laudas da apostila, né? Ou seja, 4 páginas, bem pequeno, né? Esse conto aí. E tem o glossário aí para vocês poderem entender algumas palavras que ele está falando, né? Tem uns trem que às vezes vocês não entendem, as palavrinhas aí, né? Os mineirês aí, né? Aí tem o glossário. E o bacana da gente, como eu falei, da gente ler conto, né? Porque é uma narrativa mais curta. Sempre tem pouquíssimos personagens no conto, tá? 2, 3, 4 no máximo. Outra coisa que é característica de conto é que o conto, às vezes, não traz nome dos personagens. Traz só assim, o padeiro, a mulher do médico, o médico incompetente, a alcoviteira, o estudante, sabe? A mulher do padeiro, não tem nome. Personagens não têm nome, porque às vezes esses personagens são caricaturais. O que é isso? Eles representam a boa parcela da população, sabe? Eles não têm nome justamente para ter essa característica de universalidade, né? De ser qualquer um deles, qualquer uma pessoa, em qualquer tempo, né? Universalidade, porque a literatura, ela é atemporal, a literatura do conto. Aquilo que acontece ali naquele conto pode acontecer com qualquer pessoa em qualquer época, e não só em determinada época, em determinado lugar, entendeu? Então, o conto tem essa dimensão universal, né? Também, que é bastante bacana. Tem um mini conto que vem na apostila da terceira série esse ano. Mini conto, tem 2 linhas. Que é assim, 2 de agosto. A Alemanha declara guerra ao mundo. Alguma coisa assim. Natação à tarde. Ou seja, a pessoa tenta levar a vida normal, né? Mesmo no mundo de guerra, né? Que foi 2 de agosto que foi declarada a guerra. 2 de agosto? Acho que é. Então, o conto tem essa característica de verossimilhança, como eu falei. Pode ser verossímil ou não, né? É igual esse conto doido aqui.
Esse conto, sim, ele pode ser verossímil também, né? Mas ele é bastante ficcional. Mas é muito bacana, muito bacana. A mulher sempre taxada de doida na casa, né? E uma casinha na rua lá que vivia abandonada, e todo mundo achava que ela era doida. E os meninos invadiram um dia a casa dela. Mas é muito bacana o conto, vocês vão ler, vocês vão gostar, tá? E aí vocês vão fazer atividade para mim, interpretando lá da página 9, tá? Interpretando da página 9, deixa eu ver aqui, página 9, 10, deixa eu ver se eu vou dar tudo, porque tem coisa aqui que... Ah, não, só até a questão 8. Só até a questão 8, do 1 ao 8. Isso aqui eu vou anotar, tá? Lá no nosso TV. Tá bom? Vou anotar isso aqui no nosso TV lá. E esse outro aqui a gente faz em sala. Em sala, a gente faz em sala, é ótimo, né? A gente faz durante a aula, porque faz declaração das pessoas com deficiência. Aí a gente comenta aqui na aula. É melhor do que eu pedir só você só para fazer. Deixa eu ver aqui. E agora nós vamos estudar aqui, nessa apostila, trabalhando com contos, nós vamos estudar os tipos de narrador, de novo, né? Que nós já vimos lá no 7º ano. Os tipos de narrador personagem, né? Que é aquele que participa da história que ele narra, e ele sempre narra com foco narrativo em primeira ou terceira pessoa, né? Primeira pessoa do singular, eu, ou terceira pessoa do plural, nós, né? Se ele participa da história. O narrador observador, que ele não tem uma visão total dos fatos, né? Ele só conta aquilo que ele viu, né? E ele não participa da história. Narrador observador, o narrador personagem, o narrador observador, o narrador onisciente, que é aquele que sabe de tudo. Ele é como se fosse um deus da narrativa, né? É um demiurgo, a gente chama de demiurgo na narrativa, que ele sabe de tudo que acontece, tá? É o narrador onisciente. E ele conhece o presente, o passado, o futuro dos personagens, ele conhece os anseios do personagem, né, os desejos dos seus corações, para o narrador onisciente. E nós temos também o narrador intruso, que é aquele que dialoga com o leitor, né? O Dom Casmurro tem o narrador intruso, né? O Bentinho dialoga com o leitor aí por determinadas vezes. Muitas vezes ele conversa com o leitor. Né? O Machado de Assis gosta muito desse tipo de narrador, que ele convida o leitor para ser um coautor da sua obra, na verdade. Né? E essa mania de dialogar com o leitor também coloca o leitor na história, né? Às vezes o leitor não estava tão instigado a ler aquele livro e ele acaba gostando. Teve um livro que nós lemos no 6º ano, deixa eu ver se vocês leram ele, que contava a história do Shakespeare. Acho que contava a história do Shakespeare, que os meninos iam no museu, lembra disso? Iam ao museu, aí tinha que você ia formando uma torre. É isso mesmo, sua turma. Só vocês que leram aquele livro. Você ia formando uma torre, você descobriu os enigmas, tinha um espelhinho para ler a obra, vocês lembram disso? Tinha um espelhinho bacana, né? E você ia formando aquela torre com os enigmas. E no final você encontrava a palavra. Lembrou? Então, naquele livro ali, o leitor é um coautor. Lembra que ele fala assim, agora vocês estão entrando num túnel e o cachorro late, e vocês precisam fazer o cachorro parar de latir. Então, quer dizer, ele escreveu um roteiro que você participa da história. É muito bacana isso, né? Esse tipo de narrador intruso aí que chama o leitor para participar da história. Aqui na nossa literatura uma literatura mais fundamental, né? É diferente esse tipo de narrador, né? Que ele não te coloca assim na história, né? Mas ele dialoga com você a ponto de você também questionar sobre a obra. E então nós temos narrador personagem, narrador observador, narrador onisciente e narrador intruso, certo? Que nós vamos estudar aí os tipos de narrador. E de acordo com o narrador, nós temos um foco narrativo diferente. E aqui nessa apostila ainda, nós vamos ver os elementos da narrativa, né? Todos os elementos da narrativa, né? O narrador, como eu falei, os personagens, né? Personagens principais, personagens secundários, o que são personagens caricaturais. Ah, foi isso mesmo, Leonardo da Vinci, isso mesmo. Não foi o Shakespeare, não, o Shakespeare foi outro, que vocês não leram. O Shakespeare foi do ano anterior, esse é o do Leonardo da Vinci, isso mesmo, valeu, Dudu, é isso mesmo, é o do Da Vinci.
Aqui, o que eu tava falando? Ah, tá, que nós vamos estudar os elementos da narrativa aqui, que vocês já decoraram, né? O pente, personagem, enredo, narrador, espaço e tempo. Então, é, tempo e espaço. Aí nós vamos ver mais aprofundadamente esses elementos aí da narrativa, porque sem esses elementos pode faltar um ou outro. Ah, tá, vocês leram Shakespeare também. É da época que não tinha, que não tinham saneamento básico, não era? Todo mundo fazia o cocô jogar pela janela, é isso? É esse, não é que vocês leram? E que aquela ponte de Londres era lugar assim que não podia passar, porque era ali que aconteciam os assassinatos, os roubos. Ah, ótimo. Então vocês leram os dois, né? Vocês são fogo na roupa, hein? O teatro pegou fogo, que isso mesmo, o teatro pegou fogo, queimou todo, deixa eu fazer outro teatro. Esse mesmo, pegou fogo, né, gente? Porque o telhado era de sapé, vocês lembram? Telhado de sapé. Sapé é um mato seco, é igual tem lá no Bevaldo, que as cabaninhas. Pega fogo mesmo, uma faísca ali que tem incendeia, porque mato seco vai pegar fogo. Isso mesmo. Isso aí, vocês eram os dois livros, bastante bacana, hein? Vocês têm conhecimento bastante bom, então, desses dois grandes nomes aí, ó. Da Vinci e o bom é que aqueles livros eles são assim bem interativos, né? Você conhece a história da personalidade de uma maneira bem lúdica, não é? Bastante bacana, que mostra assim as coisas bobas da vida dele, as coisas erradas. Eu lembro que ele apanhava na escola, né? O Shakespeare, não é? E os porcos, uma vez que fugiram os porcos dele e fuçaram a horta do vizinho, tudo, arrumou uma confusão danada, deu até polícia. Então, assim, umas coisas engraçadas, coisas inusitadas da vida do personagem, e a partir daí você vai. Ele descobriu as cores, né? A partir de um prisma. É isso mesmo. O telhado não tinha. Não, teatro não tinha telhado. Quando nevava, não tinha apresentações. E aí o Shakespeare era um dos que sobreviviam, porque ele escrevia texto dramático, né? E aí, como não tem apresentação dramática, teatral, o que você vai fazer? Ele escrevia soneto. Lembra que ele escrevia os sonetos, os poemas dele? E saía vendendo? Bastante bacana, isso mesmo. E é bom que a gente tenha um conhecimento da época, né? A gente contextualiza a história de vida da personalidade, né? É muito bacana. Isso aí, isso mesmo. É bom a gente lembrar dessas obras, né? Porque na época pode ter parecido um pouco chato para ler, né? E hoje a gente percebe que, assim, foi um conhecimento muito bacana que a gente agregou e de uma maneira lúdica, igual esse do Da Vinci aí, que eles invadem lá o museu, né? Dissecam corpos, vocês lembram daqui do Da Vinci, que estão dissecando corpos? É muito bacana, muito bacana. Muito livro bom que vocês já leram, né? É isso aí, top, top, top. Muito livro bom. Aqui, voltando aqui para o nosso protagonista, antagonista, e personagens caricaturais, como eu falei para vocês, esse personagem caricatural, ele representa uma parcela da população, né? Então, ele cabe em qualquer homem de qualquer tempo. Entendido? Então, nós vamos ver isso tudo aqui nessa apostila, tá? Essa apostila é um pouco menor do que a outra, né? E o bacana é que, para cada explicação de narrador, nós temos um conto, para a gente poder compreender melhor, né? Narrador observador tem outro conto, a caçada está aqui também para nós. E aí a gente vai conhecendo aí vários autores que a gente não conhecia. Tem até um conto aqui que eu acho que vocês já leram, o Retrato Oval. Vocês já leram o Retrato Oval? Do homem que pinta a esposa, e aí quando ele acaba de pintar, a esposa morre, porque é como se ele retirasse a vida da esposa e colocasse na tela. Vocês já leram esse? Esse conto é do 7º ano. Eu não sei se ele fez parte da... Ai, que bom, então. Vou ser inédito para vocês. Eu não sei se vocês vão... Se vocês leram. Deixa eu fazer minha chamada aqui rapidinho, galera, né? Para a gente não ficar perdido aqui, né? Porque... hoje é dia 4 de maio. O Ademar tá ali, né? Deixa eu ver. Não, então vocês não devem ter lido, não. A Ana Ju não lembrou, né? Mariana, vocês lembrariam que o conto é muito bom. O conto é muito bacana. Alice Coelho... cadê o Ademar? Gente. O menino tava aqui. Entrou só para me ver, foi embora. Alice Coelho, Alice Soares, Alice Vieira.
Ana Júlia, André. Ô, André, você podia falar alguma coisa, hein, cara? Ouço sua voz tem uns 2 anos e meio. André, Débora, Eduardo e Frederico. Ué, gente, a Bruna estava aqui nessa aula também, uai. Débora, Eduardo e Frederico. Gabriel Damasceno, Giovana, Guilherme, Thalio, Gustavo. Ô, Gustavo! O Isaac não tá vindo na aula ainda, gente. Tadinho do Isaac, né? Apenas.